Pode sentar-se, querido. Queria convidar você para a gente meditar na palavra de Deus em João capítulo 6, versículos 53 a 58, onde a palavra do Senhor diz assim. Eu vou estar lendo na versão da Nova Tradução, na linguagem de hoje, que diz assim: E então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. E assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Amém. Dentro de alguns momentos nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós estamos fazendo uma série sobre o avivamento na vida de Ezequias, mas eu fiz uma pausa para a gente pensar um pouquinho sobre aquilo que a gente vai participar da ceia do Senhor daqui a pouco. Foi um memorial criado pelo nosso Senhor Jesus Cristo com o propósito de que sempre nos lembrássemos de tudo que Ele fez por nós. No passado, a gente não existiam muitos meios de você guardar as coisas. Você podia escrever num pergaminho, mas era caro, num papiro, mas ele se deteriorava rápido. Então, a maneira que as coisas importantes eram gravadas na memória e no coração das pessoas era através da repetição. Então, algumas cerimônias se repetiam, para que a essência da fé pudesse ser transmitida. Mas talvez a melhor explicação do significado dessa cerimônia esteja na parte final do sermão pregado por Jesus na sinagoga de Cafarnaum, no início do seu último ano de ministério. Era o último ano. Na próxima Páscoa, não essa que eles estavam se preparando, a outra, ele seria crucificado. E deixa eu explicar para você o que estava acontecendo. Jesus havia feito várias curas e milagres, e por isso uma multidão de mais ou menos 5.000 pessoas estavam seguindo Jesus para onde ele fosse. No dia anterior a esse sermão, do outro lado do lago, lá da Galileia, essa multidão de 5.000 pessoas tinha sido alimentada por ele na multiplicação dos pães. Lembra lá dos 5 pães, dos 2 peixinhos? E ele olha para os discípulos e diz: olha, vamos dar comida para esse povo. Como é que vai dar? Vai custar 200 denários, vai custar uma fortuna, a gente não tem esse dinheiro, não tem nem onde comprar pão. E aí André chega e diz: ó, tem esse garotinho aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus fala: tá bom, é suficiente. Manda todo mundo sentar. E ele faz a multiplicação. E ainda, na sabedoria divina, quando termina, todos comem à vontade. A Bíblia diz à vontade. Quando termina, ele diz assim: vamos recolher para não ter sobra. E sobram 12 cestos cheios. Eu acho que Deus estava assinando assim: um para cada discípulo que duvidou que dava certo esse negócio. Isso está na minha cabeça, tá? Por causa disso, houve um movimento popular. E eles disseram assim: vamos fazer esse homem rei. Se a gente tiver esse homem como rei, vai ter pão de graça.
Assim como aconteceu lá no deserto, que durante 40 anos caía maná do céu, a gente vai ter pão de graça. E isso começou a pegar fogo ali, e as pessoas queriam fazer Jesus rei. E diz a Bíblia que Jesus saiu de fininho. Eu não sei como é que ele saiu de fininho no meio da multidão, mas ele saiu de fininho. E ele foi orar. Ele subiu um monte para orar. Mandou os seus discípulos atravessarem para Cafarnaum. E havia ficado só um barquinho do outro lado. A multidão percebeu que os discípulos tinham ido embora, mas que Jesus tinha ficado e o barquinho estava lá. E eles ficaram por ali. E ainda mais, mandaram notícias do que tinha acontecido e chegou mais gente ainda. Outros barquinhos de manhã começaram a chegar. Só que de manhã eles perceberam que Jesus não estava lá. Mas o barquinho, o único barquinho que estava aportado, continuava lá. E eles disseram: não é possível, onde é que esse homem foi? E então, eles atravessam o lago e vão a Cafarnaum. E quando chegam lá, encontram Jesus, porque Jesus havia atravessado o lago andando pelas águas, e encontra os discípulos no meio do caminho, entra no barquinho deles e vai embora. E encontram Jesus pregando na sinagoga de Cafarnaum. Eu estive lá nas ruínas dessa sinagoga. Olha, não cabe mais que 200 pessoas naquele lugar. Então você imagina essa multidão de 5.000 pessoas chegando naquela aldeia de Cafarnaum e vão lá e estão ouvindo Jesus pregar na sinagoga. Alguns tentam entrar na sinagoga, outros não conseguem entrar. Tem gente na porta, tem gente na janela, tem gente em todo cantinho, tentando ouvir Jesus e ver o que ele vai fazer. Mas esse foi um encontro diferente. Se naquele encontro do dia anterior Jesus fez milagres, pregou, ainda fez a multiplicação do pão, nesse encontro Jesus confronta a multidão. E ele prega o sermão mais duro das Escrituras. E o que ele confronta? Primeiro ele confronta a motivação do povo. Diz assim: olha, vocês não estão aqui porque vocês creem em mim, mas porque vocês comeram de graça e queriam assistir o show dos milagres. E aí ele os convida a um compromisso com ele como Messias e Senhor das suas vidas. Mas ao ouvirem esse sermão confrontador de Jesus, a multidão foi embora sem se comprometer com ele. E ainda dizendo: olha, duro é este sermão, quem pode suportá-lo? É nesse contexto que Jesus conclui o sermão com as palavras que nós lemos. E esse sermão foi considerado duro porque ele fala da essência, do significado de ser discípulo de Jesus. E é isso que a gente celebra quando a gente celebra a ceia do Senhor. O que significa ser discípulo de Jesus? Então a minha pergunta para esse texto que a gente vai começar a estudar é: qual é a essência desse discipulado, desse caminhar com Jesus? O que é que Jesus estava pedindo àquela multidão e a multidão não conseguiu dar a resposta correta? Primeira coisa que eu aprendo aqui desse texto é que todo discípulo começa a sua jornada com uma expressão: venha e veja. A gente começa a nossa jornada como discípulo vendo, ouvindo, assistindo. Isso está bem claro no capítulo 6, esse mesmo capítulo de João, versículos 1 e 2, onde diz assim: depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado Tiberíades,
E uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. E nesse primeiro contexto não há confrontação, porque todo discípulo começa vendo, olhando, ouvindo e dizendo: olha, tem algo diferente acontecendo. A jornada da fé começa com o convite de Jesus para que venhamos a Ele e vejamos quem Ele é e o que Ele deseja fazer em nós. Se a gente começa a ver os primeiros discípulos, que seguem Jesus, eles ouvem João Batista dizer: esse é o Cordeiro de Deus, e eles se aproximam de Jesus e dizem para ele: onde é que o senhor mora? E ele diz: vem e veja. Quando a gente vê esses discípulos buscando os próximos discípulos, ele diz: olha, encontramos aquele profeta, o Messias, que nós estávamos esperando, venha ver. Todo discípulo começa com o apelo de Jesus: venha a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o convite. Por isso, naquele primeiro dia, a multidão foi acolhida pelo Senhor. E não somente acolhida, mas Jesus fez curas, libertou possessos de Satanás, e não parou ali. Ele mesmo se compadeceu de estarem como ovelhas sem pastor e se dispôs a alimentá-los, enquanto eles o ouviam e viam. Mas ser discípulo de Jesus, ainda que comece com venha e veja, não para aí. Ser discípulo de Jesus não é somente desfrutar das suas bênçãos ou participar do show de milagres. Por quê? Pois que esse texto nos mostra que nem todo seguidor de Jesus de fato é um discípulo. É interessante isso, porque a Bíblia vai dizer assim: as multidões criam em Jesus, mas Jesus não cria nelas. E nesse dia, ele confronta as multidões. O discipulado envolve uma entrega, um compromisso, que vai além do que ser um mero seguidor de Jesus. Porque um mero seguidor de Jesus nunca vai fazer compromisso nenhum e entrega nenhuma. Há muita gente que eu conheço, que vive à margem do que de fato Jesus quer fazer na sua vida. Eles ouvem, eles veem, eles assistem, mas nunca se comprometem. Há vários anos atrás, eu pastoreei uma família e conheci uma história muito bonita nessa família. Uma senhora cheia de fé. E de repente, com seus filhos pequenos, ela é acometida de um câncer. E essa mulher então chora na presença de Deus e busca de Deus um milagre. E a oração dela é assim: Senhor, meus filhos são pequenos, me permita criar os meus filhos, depois o Senhor pode me levar, mas o que vai ser deles? Tenha misericórdia de mim. Seu marido, um alemão e engenheiro, você pode imaginar a cabeça do alemão e do engenheiro? Ele não cria em nada, para ele tudo é ciência. Mas Deus ouviu a oração daquela mulher de fé e fez um milagre, ela foi curada. Ela criou os seus filhos, está viva até hoje e ainda cuida dos seus netos, já adolescentes jovens. Mas quando eu conheci essa família, esse alemão, engenheiro, que viu o milagre, sabia que era milagre, respeitava Jesus, mas não havia entregue a sua vida a Jesus. Ele era como a multidão, à margem,
levava a mulher na igreja, levava os filhos na igreja. Às vezes, quando ele estava não querendo pegar e fazer o trajeto de volta com o seu carro, ele parava no estacionamento da igreja para ler o jornal, mas não entrava. E um dia eu tive a oportunidade de conversar com ele, disse assim: você é um homem de ciência, você já viu e já percebeu o poder de Deus, então acredite no que Jesus pode fazer, quer fazer na sua vida. Menos que isso é tolice. Mas tem gente que vive na tolice, fica à margem. E o pior é que quando a gente fica à margem, em algum momento, como aconteceu com essa multidão, a gente não consegue permanecer no meio do povo de Deus, porque vai confrontar a nossa vida, e ninguém gosta de ser confrontado. E geralmente se afastam quando o preço do discipulado vai se apresentar. Quando o Senhor pede para entregar os seus pecados, eles dizem: não, esses pecados são de estimação, eles são meus. Quando é tempo de deixar a vontade de Deus se sobrepor à sua própria vontade, os seus próprios gostos e projetos, eles falam: não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Quando o preço é entregar a vida, eles dizem: não, eu quero só ficar assistindo o que está acontecendo. Por isso que eu creio que, de tempos em tempos, o Senhor faz a mesma coisa que fez no passado. Ele nos confronta, para que vejamos onde estamos na jornada da fé. Porque se a gente ficasse só à margem, seguidor, sem nenhum confronto, a gente poderia se iludir que faz parte do time de Jesus. Mas de fato nunca fizemos parte. Sempre estivemos à margem. Por isso, muitas pessoas nunca passam do venha e veja. Vou falar sobre essa igreja. Essa igreja tem um fenômeno diferente. Desde que eu cheguei aqui, nós temos um chamado rol de inativos. Quando chega na assembleia, eu nunca entendo as contas que são feitas. Entrou, saiu, voltou e tal, e não muda o número. Eu falei: por que não? Porque esse aqui estava no inativo, esse aqui estava no ativo. Eu não sei vocês aqui, mas é meio confuso esse negócio. Você sabe quantas pessoas tem no rol de inativos? Mais de 1.000. Gente que está à margem. Está entendendo? Agora, você já pensou quantos existem no Brasil? E talvez você seja um deles, está assistindo a gente pela internet, que continua à margem. Que quando Deus pede, quando o Senhor pede: olha, você se comprometa comigo, com a igreja de Jesus, com a obra do Senhor, com o projeto do reino, você diz: não, eu sou um crente do YouTube. Minha igreja é a televisão. Se a gente for um pouquinho mais adiante, você já parou para pensar, e isso vai aumentar, quantos são os chamados decepcionados com a fé? Decepcionados com a igreja, com os irmãos, com a vida. E olha, tem muita razão. Tem muitas razões para você ficar decepcionado com tudo isso. Mas tem uma coisa: não dá para ficar decepcionado com Jesus. Porque Jesus não nos decepciona. E quando a gente entende o que é a igreja, não dá para ficar decepcionado com a igreja. Sabe,
A igreja é a comunidade dos doentes que Jesus está tratando. Eu vou dizer para você, o doente aqui sou eu, o doente aqui é você, e vou falar mais forte, o pecador sou eu, o pecador é você. E se não fosse o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, estava todo mundo aqui no inferno. Aqui é o lugar da graça e da misericórdia. Por isso tem gente imperfeita, gente que erra, gente que falha, e que Jesus vai tratar. E é nesse processo que Deus também nos trata. Porque se a gente olhar só para os erros da gente, a gente vai dizer, por que Deus suporta a gente? Mas como alguns não entendem que os decepcionados com o Senhor são muito parecidos com aqueles da multidão. Quando as palavras de Jesus não coincidiam com a sua visão de vida e valores e desejos, eles disseram, duro é esse sermão, e foram embora. E aí se tornaram, a partir desse momento, os críticos ácidos que começaram a perseguir Jesus ao invés de seguir Jesus. A partir desse ano, a perseguição por Jesus, que culmina com a sua morte, nasce. E muitos dos líderes desta perseguição estavam no meio dessa multidão. Por isso, no memorial da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo nos adverte que antes de comermos e bebermos o corpo e o sangue de Jesus, precisamos nos examinar, fazer uma autocrítica do tipo de discípulo que nós somos. E quando nós não fazemos essa autocrítica, ele faz. Assim como ele fez com a multidão, e ele nos confronta. E se for necessário, nos julga de modo a que possamos perceber que o que ele está falando é importante e que nós precisamos ir além do venha e veja. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, versículos 27 a 32. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há dentre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós somos confrontados pelo Senhor, diante do seu corpo e do seu sangue, para percebermos que tipo de discípulo nós somos. Seguidores descomprometidos, como aquela multidão, ou comprometidos até a morte, como os discípulos de Jesus. Se hoje o Senhor está confrontando você, então é tempo de assumir o próximo passo do discipulado. E a pergunta é, qual é o próximo passo do discipulado? E a gente vai aprender que o próximo passo do discipulado é o seguinte: todo discípulo precisa dar o próximo passo, do venha e veja para o vendo, creia. Esse é o próximo passo. Eu vou lá para ver, agora eu creio. Olha só, João 6, versículos 26 a 29, no sermão, Jesus explica assim: Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna,
O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. E aí a multidão perguntou: o que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. Qual é o próximo passo? Que vendo vocês creiam. Foi isso que Jesus falou para a multidão. Vocês já viram e ouviram quem eu sou e o que eu faço, então é hora de crer. Dê passos de fé. Crer é dar passos de fé, é viver pela fé, é caminhar por essa fé, é se comprometer com essa fé, é deixar de ser um seguidor para ser alguém que coloca toda a sua esperança e fé em Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas o incrível é o que a multidão responde. Olha só que coisa estranha. Eles dizem assim, e eles disseram: que milagres o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu Ele deu pão para eles comerem. Mas eles já tinham visto. Então por que falaram isso? Porque não queriam crescer. Toda vez que a gente não quer crescer, a gente coloca um obstáculo. Não, eu vou me comprometer quando acontecer isso. Eu já ouvi as coisas mais estúpidas possíveis. Me perdoe a palavra estúpida, mas é verdade. Eu já ouvi alguém dizer assim: pastor, eu já entendi. Quando os meus pais morrerem, eu vou me tornar um crente. Falei, mas por quê? Não, porque eu não quero que meus pais fiquem tristes, porque fui criado assim, fui criado assado. Eu falei assim: que pena que você não entendeu nada, porque Deus quer usar a sua vida para abençoar os seus pais. Eu já ouvi cada coisa estúpida. Você nem pode imaginar. Mas o pior é que quem fala coisa estúpida é a gente. Porque, na verdade, são desculpas para a gente não dar o próximo passo. Na verdade, a gente tem a tênue ideia que a gente pode manipular Deus. Se o Senhor mandar pão do céu mais 40 anos, de modo que a gente não precise trabalhar, pode ficar tranquilo. E é interessante, né? Porque a gente faz até promessa, né? Eu vou andar 40 quilômetros carregando a cruz, eu vou fazer... Querido, você não pode manipular Deus. Ou você se submete à poderosa mão de Deus, ou você é tão orgulhoso que quer fazer Deus se submeter à sua fraquinha mão. É como se a gente imaginasse que Deus precisa de nós. Querido, quem precisa de Deus é você, quem precisa da graça é você, quem precisa da misericórdia é você, quem precisa do poder é você, quem precisa da salvação é você. Eles estavam dizendo: se o Senhor fizer mais uma multiplicação, se como Moisés nós pudermos ter o maná 40 anos, talvez. Sabe o que é pior? É que mesmo que Deus fizesse, não creriam. Achariam outra desculpa. Porque discipulado não é uma relação de manipulação, mas de entrega, de compromisso com o Todo-Poderoso que veio nos chamar. É entender o privilégio de que nós fomos amados por eles, tocados pela sua graça, alcançados pelo seu amor, perdoados pelo seu sangue, incorporados nele mesmo através da sua igreja. E é isso que a gente não entende. Por que a igreja é importante? E Jesus vai explicar isso aqui. Você vai ter que comer o corpo de Jesus. Você não comer a minha carne, é isso que ele fala aqui. Mas o que significa isso? Ele está dizendo: olha, o corpo de Jesus é a minha igreja. Está na Bíblia.
se você não tiver incorporado, tem alguma coisa errada. É um meio simbólico de fazer parte da igreja, que é o corpo de Jesus aqui na terra. E quando você participa da ceia, você come o pão e bebe o vinho. E comer a carne de Jesus, simbolicamente, é você fazer um compromisso em ser incorporado a uma comunidade local, visível, palpável, de irmãos, pecadores como você, que precisam da mesma graça salvadora que você, que no poder do Salvador, dia a dia, estão sendo transformados como você. Olha para quem está perto de você e diz assim: pecador. Agora escuta alguém dizer para você mais firme: pecador. Agora a gente pode dizer uma coisa maravilhosa: mas eu estou sendo transformado dia a dia pela graça de Deus. Beber do seu sangue é incorporar Jesus, de modo que Ele, pelo seu poder purificador, na direção do seu Espírito Santo, transforme a mim e a você a cada dia em alguém mais parecido com Ele e que vive para cumprir a vontade de Deus. Por isso, crer é encarnar Jesus interior e exteriormente. E foi isso que Jesus ensinou nesse mesmo sermão. Olha só o que ele vai falar nos versículos 53 a 56. E então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. A palavra-chave é: vive em mim e eu vivo nele. Seguidores não têm vida eterna, pois de fato não são discípulos, são parte de uma multidão que deseja ver, manipular, mas nunca viver e ser transformado. Mas Jesus não parou aí. Ele convidou os seus discípulos a darem um passo a mais. Não para só no vendo, creia. Se você já deixou de ser o seguidor e se tornou discípulo, então Jesus te desafia para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Crendo, se comprometa com a sua própria vida, até o fim, com tudo que você é, com tudo que você tem, para a glória de Deus. É isso que está aqui, João 6,63. O Espírito de Deus é quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. E então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Quando Jesus terminou de pregar, foi todo mundo embora. Só sobraram os 12 discípulos. Jesus olhou para ele e disse: e vocês, querem ir embora também? Há momentos que o Senhor dispersa uma multidão, para que a multidão saiba que não é discípulo. Há momentos que o Senhor dispersa a multidão, para que os verdadeiros discípulos apareçam. E aí, Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras de vida que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus, que Deus enviou. O próximo passo do discipulado é um compromisso radical com Jesus, no poder do seu Espírito Santo. Não tinha sobrado ninguém, só 12,
Mas olha só o que Jesus vai falar: nem os 12 são discípulos. Versículos 70 e 71, Jesus, assim que Pedro terminou de declarar isso, ele disse: Jesus disse: fui eu que escolhi todos vocês, os 12, no entanto, um de vocês é um diabo. E ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Jesus olha para eles e lhes pergunta: e vocês vão embora? Pedro vai dizer: não, nós não temos para onde ir, só tu tens as palavras de vida eterna. E esse é o próximo passo, um compromisso radical com Jesus, pois sabemos que sem Ele nós estamos perdidos, que fora do seu aprisco nós somos ovelhas desgarradas, que se confiamos em nossa força, logo nós vamos cair, que só a palavra dEle e o seu Espírito Santo enchendo o nosso coração podem suprir a nossa alma, que apesar das aparentes contradições e dos conflitos interiores e exteriores, por causa da nossa fé, só existe um caminho, Jesus, e só o jeito dele funciona, pois só através dele, o Espírito Santo de Deus, que dá a vida, vai nos ensinar a conduzir e vai se revelar a nós. Só nesse poder o Evangelho deixa de ser uma religião humana para ser o poder vivo de Deus para todo aquele que nele crê. E quando nós comemos a carne de Jesus e bebemos o seu sangue, eu não estou falando dos elementos. Os elementos são símbolos. Comer a carne é se integrar, fazer parte da igreja do Senhor. Beber o seu sangue é incorporar Jesus para Ele ser o Senhor da nossa vida. Nesse compromisso radical de fé e amor para com Ele, de entrega total e absoluta, nós nos tornamos em algo extraordinário. Essa é a parte mais linda de toda essa história. Você se torna o templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus habita dentro de você e é seu professor particular. E por causa disso, nós nos tornamos anunciadores do seu amor poderoso, agentes da sua graça, representantes visíveis dos seus propósitos. Deixamos de viver a nossa própria vida. E por isso que o discipulado é tão complicado. A gente deixa de viver a nossa própria vida para viver os propósitos de Jesus aqui. E nos comprometemos a anunciarmos a mensagem do Evangelho e completar a missão que Ele nos deixou. Por isso, o memorial que a gente vai participar daqui a pouquinho contém o seguinte elemento. Olha que coisa interessante. Quando a gente come desse pão e bebe desse cálice, que simboliza tudo isso, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, 26, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Dentro de alguns momentos nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos comer simbolicamente a carne, o corpo, beber simbolicamente o sangue, a vida de Jesus. Mas para podermos fazê-lo, nós temos que dar 3 passos do discipulado apresentados por Jesus. Eu não sei onde você está. Talvez você esteja no meio da multidão, do venha e veja. Mas o Senhor diz, é pouco. Você já viu. Dá o próximo passo. Vendo, creia. E se você já creu, então o Senhor vai dizer, é pouco. Dá o próximo passo. Crendo, se comprometa totalmente.
A minha pergunta para você: você já fez isso? Onde é que você está na sua jornada da fé? Você já creu? Você já se comprometeu? Ou você está à margem de Jesus, da igreja, do propósito do Senhor? Naquele dia, diante da multidão, Jesus estava dizendo: hoje é dia de decisão. Hoje é dia de decisão para depois participar da comunhão. Que decisão você vai tomar? Alguns aqui precisam aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não dá para estar no meio da multidão enquanto existirem outros intermediários entre você e Deus. O único intermediário entre você e Deus é Jesus Cristo, nosso Salvador. O único que morreu na cruz por nós. É o único que leva as nossas orações ao Pai. É o único que nos garante a vida eterna. Não tem outro. Outros, quem sabe, precisam voltar para a igreja. Não tem como a gente ficar à margem, querido. O ficar à margem é estar fora. E está na hora de voltar. Mas os que se comprometem e que creem, precisam entender que tem uma missão. Deus os fez mensageiros da paz. E na sabedoria divina, Ele colocou você onde você está. Na escola que você está, no condomínio que você está, na casa que você está, na vizinhança que você está, no trabalho que você está. Você foi o escolhido de Deus para ser o mensageiro da paz naquele lugar. Ele colocou graça nas tuas mãos para ser instrumento dele. Alguns precisam entender que a sua profissão não lhe pertence. A sua profissão é para a glória de Deus. E tudo que você vai fazer tem que ser para a glória de Deus. Tem um moço chamado Abraão, está terminando a sua residência médica aqui no Rio de Janeiro. E esse moço entendeu que a sua profissão é para a glória de Deus. Se candidatou para ser missionário aonde for. Essa semana. Porque ser discípulo de Jesus não é viver para si mesmo. É cumprir o propósito de Deus. É ser um missionário do reino de Deus no lugar que a gente está. É ser um servidor voluntário da obra de Deus todo o tempo. Se você está na escala ou não está, meu amigo, você é servo do Senhor. Eu fico imaginando o que vai acontecer nessa igreja quando você se tornar um líder de um pequeno grupo e a sua casa se tornar um farol de oração nessa cidade. Você consegue enxergar? A minha pergunta hoje, antes da gente partilhar do pão e do vinho, é: qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Talvez você está no começo da jornada, venha e veja. Mas o Senhor já te mostrou tanta coisa. E Ele está dizendo: vendo, creia. E você que já creu, crendo, se comprometa.